Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. De hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo. Tudo que a mídia está falando aí a respeito das preparações e contratações do time do Mengão. Tem novidade aí, né? Já que o Caio Jorge está sendo um pouco mais complicado de vir para o Flamengo. Então o Flamengo aí está com um novo plano, um plano B para uma nova contratação. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Mengão e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que se vocês querem ficar por dentro de todas as informações do Mengão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E também comente aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos sim, começando com o Flamengo, tá de olho no Caio Jorge, se não der certo o Caio Jorge, já tem a alvo, é o Marcos Leonardo. Que história é essa? Roberta Barroso sabe tudo da vida dos clubes do Rio de Janeiro e chega aqui no Sport Center para falar sobre esse mercado rubro-negro. Para você, boa tarde, como é que tá o clima aí? O mar ao fundo, ressaca? Tá de ressaca ainda? Ou já acalmou por aí a situação, Beta? Boa tarde! Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, Jailson, fã de esporte. O mar ainda está de ressaca, mas hoje é aquela semana que começa o trabalho para valer para todo mundo. E claro, o Flamengo aí se movimentando no mercado, de olho em Caio Jorge, não desistiu ainda desse jogador, teve todas as propostas recusadas até aqui, a última de 24 milhões de euros, mais os direitos econômicos do atacante Cebolinha, e já tem um outro alvo, caso não dê certo o Caio Jorge. Então, quem está na mira é sim o Marcos Leonardo do Al Hilal. O Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial por esse jogador, mas é um nome que interessa sim ao rubro-negro. Ele que recentemente até esteve nos planos do São Paulo, mas as conversas não avançaram. Mas o Flamengo ainda sonhando com Caio Jorge. Quem está de saída é o Vinha, ele vai para o River Plate. O lateral não vinha sendo tão aproveitado por Felipe Luiz, que já tem outros dois ali laterais pela esquerda, o Ayrton Lucas e o Alex Sandro, e a ideia da comissão técnica é ter apenas dois jogadores ali por posição. Então o Vinha será emprestado por um ano ao River Plate com obrigação de compra caso ele atue em 50% dos jogos. É isso, o Flamengo se reapresenta no próximo dia 12 e a estreia no Campeonato Estadual será no dia 14, mas com a equipe sub-20. Os jogadores do elenco principal ganharam um pouquinho mais ali de tempo, é o único clube que ainda não se reapresentou na Série A por conta do Intercontinental, mas é isso então, a estreia no estadual, nos 3 primeiros jogos, inclusive, o Flamengo vai com a equipe sub-20. Felipe, eu volto com você. Show! Roberta Barroso trazendo informações do Flamengo. Ela volta com outros destaques em nossa programação. Jailson, Marcos Leonardo. É aquilo, é um monitoramento, não é que tem uma negociação assim já no bate, tem a história do Caio Jorge, se não der certo o Marcos Leonardo. E a gente estava conversando ontem aqui no Sport Center, curiosamente, até 25, muito provavelmente no par ou ímpar, muita gente escolheria o Marcos Leonardo antes do Caio Jorge. É que a temporada do Caio Jorge foi espetacular. Até soa mal no ouvido falar, não, prefiro o Marcos Leonardo. Mas é um grandíssimo atacante que, se não der certo, eu acho que não deve nada ao Caio Jorge. Não, o Marcos Leonardo é um baita do atacante também. A gente conseguiu ver com mais proximidade, por exemplo, no Super Mundial. Sim. Ali no meio do ano, o Al Hilal foi bem, foi longe também. O Marcos Leonardo foi um dos destaques da equipe. É um centroavante também com movimentação. O Caio Jorge se movimenta mais. Ele é mais ágil fora da área. Mas o Marcos Leonardo também se movimenta bem como camisa 9, fazedor de gols, só que, assim, só pra já atualizar para a torcida rubro-negra, né? É uma situação diferente, por exemplo, da época do interesse do São Paulo. Na época do interesse do São Paulo, o Marcos Leonardo não seria nem inscrito no Campeonato Saudita e ele ficaria de fora, só jogaria a Champions lá da Ásia. Por isso teve aquela questão do São Paulo, o interesse no empréstimo e tal. Só que agora, o João Cancelo, né, no final de setembro ali, ele se machucou, abriu uma vaga para estrangeiro e o Marcos Leonardo foi inscrito. Então ele vem jogando regularmente, ele já tem 11 gols em 16 jogos, é titular da equipe, que é líder do Campeonato Saudita. Então muda, só para atualizar o torcedor, porque muda completamente ali a figura e as cifras dessa negociação. O clube agora não tem mais esse interesse em negociar como ali ainda o São Paulo tentou, né, na ocasião. Então agora já é uma situação diferente. O Marcos Leonardo, artilheiro, como eu falei, 11 gols em 16 jogos. Então se o Flamengo
busca mudar esse alvo do Caio Jorge para o Marcos Leonardo, também vai ter que desembolsar ali uma cifra significativa para tirar o atacante brasileiro lá do mundo árabe. Filipe Luís e Boto ainda na Europa, Portugal/Espanha. Na sexta-feira, juntos, Boto e Filipe Luís estiveram em Barcelos, norte de Portugal, para acompanharem Gil Vicente 1-1 Sporting. O Sporting hoje vice-líder do campeonato português. O Gil Vicente é a sensação, quarto colocado da Liga Nacional. Um trabalho surpreendente feito pelo ex-volante português César Peixoto. A informação que nós temos, enfim, é a nossa informação. Quem tem informação diferente, o Filipe Luís, juntamente com o Boto, foram a Barcelos para acompanhar de forma específica o goleiro Andrew, brasileiro, formado no Botafogo, que inclusive a gente descobriu horas depois que ele tem uma proposta do próprio Botafogo para assinar pré-contrato válido por 3 temporadas. O contrato do Andrew termina em junho desse ano, ou seja, já pode assinar pré-contrato com quem bem entender. Isso, naturalmente, chamou a atenção do Botafogo e do Flamengo, porque para além de o contrato ser curto, ele é muito bom jogador, vem se destacando, não é de hoje, já foi alvo recente do Milan, alvo recente de clubes na França, então o Flamengo buscando um goleiro. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Flamengo precisa sim de um goleiro tão bom quanto o Rossi, né? Já para fazer uma sombra o Rossi, ou até mesmo tomar a vaga do Rossi, mas vocês contratariam quem para o gol do time do Flamengo? Ou se não, para ser reserva do time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Goleiro, porque o Gabriel Brazão dos Santos continua como alvo prioritário. A questão é que o Brazão é muito caro. O Santos não vende abaixo dos 10 milhões de euros e, por enquanto, o Flamengo não passa dos 10 milhões de euros. Então, naturalmente, o Flamengo começou a vasculhar o mercado em busca de um reserva de luxo para o Rossi, que, não custa lembrar, muito em breve também deve ter o contrato valorizado no Flamengo. Então, na sexta-feira, a observação em conjunto Boto-Filipe Luís foi por causa do Andrew, volto a dizer, goleiro brasileiro, que também é alvo do Botafogo. No sábado, ainda em Portugal, o José Boto esteve no Estádio da Luz, acompanhou 3-1 Benfica em cima do Estoril, bom jogo também, o Benfica de José Mourinho contra o Estoril, que faz também uma boa temporada em Portugal. O Filipe Luís não estava, o Filipe Luís já havia voltado para a Espanha, onde ainda tem casa. Não custa lembrar, o Filipe Luís, ídolo, dos principais ídolos da história recente do Atlético de Madrid, continuou na Europa, voltou para a Espanha, enquanto o Boto assistiu Benfica 3-1 no Estoril. A informação que eu tenho é que foi uma visita de cortesia. O Boto não foi observar ninguém de forma específica, foi acompanhar o jogo. Ele que durante muito tempo trabalhou no Benfica, aliás, começa a sua carreira como diretor esportivo, diretor de scouting no Benfica, até pode sim ter observado um ou outro jogador, mas ali foi mais pelo momento do jogo. Ok, maravilha, isso foi no sábado. Ontem, domingo, a televisão portuguesa flagrou, curiosamente, a televisão portuguesa que transmite o campeonato da segunda divisão da Espanha, flagrou Filipe Luís, juntamente com a esposa, acredito eu, assistindo ao jogo Deportivo e Cádiz em Corunha pela segunda divisão espanhola. O Boto não estava. Foi somente então o Filipe Luís em nome do Flamengo ou por conta própria. E aí, evidentemente, que surge aqui 2 pontos importantes. A pergunta que fica é, ok, o Filipe Luís é viciado em futebol, faz parte, aliás, não tem por que ser diferente, alguém que mergulha no futebol nacional e internacional. A pergunta que ficou é, o que faz Filipe Luís num domingo frio, num domingo chuvoso, acompanhando Deportivo e Cádiz pela segunda divisão espanhola? Naturalmente que a gente foi perguntar, a gente foi atrás, tentar entender um pouco mais, não custa lembrar, e aqui a gente junta informações, e em casa cada um que faça a sua interpretação. O Filipe Luís, na Europa, sobretudo na Espanha, tem como principal início o Deportivo La Coruña. Antes de fazer sucesso no Atlético de Madrid, ele jogou durante 3 temporadas e meia no Deportivo La Coruña. Foi lá que ele deu o salto, enfim, significativo na carreira. Então, um dos pontos é, o Filipe Luís voltou à sua antiga casa, voltou à sua antiga cidade e foi curtir um jogo, enfim, para matar a saudade, reencontrar velhos amigos, talvez. Ponto. Isso também pode ser verdade. Isso, aliás, é verdade. É só encaixar aqui as peças. A questão é que, do outro lado daquela partida, Deportivo e Cádiz, há um goleiro brasileiro, o Vítor Asinaz,
Vitor Azinar, 23 anos, revelado pelo Hellas Verona da Itália, nunca jogou no Brasil, que vem se destacando muito na segunda divisão espanhola. Eu, muito honestamente, conhecia muito pouco, e assim que ouvi as imagens do Filipe Luís em Corunha para essa partida, fui procurar saber um pouco mais, fui ler um pouco mais sobre esse jogador, e há muito destaque, há muito elogio da comunicação social espanhola, da imprensa espanhola, em cima desse goleiro, que é dos principais da segunda divisão. E é um jovem, 23 anos, o Andrew tem 24, o Vitor tem 23. Então, a equação lógica é, o Vitor foi observado também pelo Filipe Luís. Não que ele tenha ido ao jogo para observar o Vitor, mas estando lá, independentemente do motivo, ele naturalmente observou um goleiro, e lembrando que o Flamengo busca um goleiro. Então, volto a dizer, cada um que faça a sua interpretação. O Andrew é informação. O Flamengo observou, o Botafogo fez proposta de pré-contrato. O Vitor Azinar, enfim, a gente vai tentar buscar nas próximas horas, já estamos buscando nas próximas horas, informações sobre a presença do Filipe Luís. Se foi cortesia, se foi para matar a saudade, ou se foi também para acompanhar esse goleiro que vem se destacando na segunda divisão espanhola. Desculpa ter me alongado, mas acho que era importante para trazer todos os pontos aqui. Mas não tem uma negociação pelo Andrew, né, Hernan? Não tem uma negociação. Existe um interesse, um monitoramento, é isso, né? Olha só, eu participando assim ativamente dessa apuração, quando sai a notícia do Andrew, né, que a gente publicou aqui em primeira mão na ESPN, eu conversei com uma pessoa que estava lá, junto com o Filipe Luís, junto com o Boto, nesse dia assistindo ao jogo do Sporting lá em Portugal. E assim, a resposta foi, eu perguntei diretamente do Andrew, e a resposta foi, entre outros jogadores que vamos observar. Andrew e mais alguns, seria isso. E aí, vamos pensar um pouco na interpretação da resposta. A interpretação da resposta é, vamos observar o Andrew, que é um jogador que vem sendo muito comentado em Portugal. Outros jogadores que também vêm sendo comentados em Portugal. Tem o Soares também, que é um jogador de ataque, que é um jogador que também está se destacando muito e chama a atenção do mercado, um atacante. E aí vamos estender também para esse lado, da Espanha. Então, assim, entre outros jogadores, é óbvio que essa ida, Boto, Filipe Luís, para assistir jogos menores, no meio das férias e tal, tem um viés de observar e de olhar o mercado. Então, assim, podemos assegurar com muita tranquilidade que sim, que estão sendo observados vários jogadores. Ah, mas quais? A gente só vai trazer quando a gente tiver a apuração concreta. Do Andrew foi uma apuração concreta. Então, assim, são vários jogadores. Ah, é aqui, é outro ali, olha aquele ali. Às vezes, dentro de uma observação, e só uma história rápida, dentro de uma observação já aconteceu, por exemplo, de eu conversar com um dirigente que foi para um local observar um jogador e acabou contratando o outro. Sério? Ô louco. E acabou contratando o outro. Falou, pô, mas esse aqui é muito melhor. Os olheiros, os auxiliares, os caras que fazem muito esse trabalho, que viajam até os locais para acompanhar determinado jogador, às vezes o cara vai lá, observa um, gosta de outro e fala, não, é esse aqui. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que Marcos Leonardo é um bom nome para o time do Mengão? Né? Por mais que seja um pouco mais difícil, caro. Vocês acham que o Marcos Leonardo é melhor do que o Caio Jorge para o time do Flamengo? Ou vocês ficariam mesmo era com o Pedro? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Então, é muito difícil a gente chegar e a gente aqui nunca vai enganar o torcedor, nunca vai enganar quem consome a gente, mas é uma parada que às vezes acontece. Sim. Tô indo lá observar o goleiro. Pô, mas ele tá bem demais. Ah, mas o Botafogo já... Beleza, então vamos contratar o lateral direito. Exato. Vamos pegar o atacante. Então, assim, essas observações são muito positivas para o clube. O Hernan, o chat pergunta e a gente apura aqui. Pode só falar, um ponto... Coisa rápida, Felipe. Observação não significa negociação, tampouco contratação. Exato. O Flamengo foi observar o Andrew. E o fato dele ter pré-contrato, uma proposta de pré-contrato do Botafogo, não inviabiliza o Flamengo se achar por bem entrar no negócio. Porque, por enquanto, o Andrew não fechou com ninguém. Ele tem, sim, uma proposta significativa do Botafogo, um pré-contrato por 3 temporadas.
E aí depois é perceber se o Flamengo tem interesse em entrar nessa briga ou não. Agora, observação não é negociação. O fato de observar, seguramente o Flamengo observa 10, 15, 20, 30 jogadores de forma simultânea. Faz parte, como o Hernan falou, às vezes você vai pro estádio ou para alguma conversa, observar determinado jogador e contrata outro. Então, muita calma, o contexto é esse. Foi observar o André. Ninguém disse aqui que o André será um novo goleiro do Flamengo. Até pode ser que seja. Exato. Depende muito de uma negociação. Mas, por enquanto, o Flamengo não fez proposta. A proposta foi feita, sim, pelo Botafogo, mas o jogador tem contrato com o Gil Vicente até junho. Muita água pode passar por debaixo dessa ponte ainda. Que o Marcos Leonardo, ele é um nome avaliado pelo Flamengo caso a negociação com o Caio Jorge não avance. É uma negociação muito difícil porque o Al Hilal pagou mais de 40 milhões de euros, se eu não me engano, pelo Marcos Leonardo. E eu sei que você, Hernan, e o Bruno Andrade têm informações sobre isso e bastidores. Existe um interesse, é uma negociação que está em andamento. Em que passo que está essa negociação? Porque o Flamengo ele insiste na contratação do Caio Jorge. Mas o Marcos Leonardo seria um plano B, podemos dizer assim? Como é que está essa situação? Assim, o Marcos Leonardo, ele... Vamos lá, vamos voltar aqui no tempo recente. São Paulo, quando tentou contratar o Marcos Leonardo tinha dado a palavra ao São Paulo que gostaria de jogar lá, não sendo aproveitado pelo Al Hilal. E tinha o interesse do Flamengo, tinha o interesse de outros clubes daqui, e a porta foi fechada porque no momento estava uma negociação com o São Paulo, ponto. Então o que a gente ouve o Marcos Leonardo não é de hoje que Flamengo, que outros clubes do Brasil vão lá e perguntam condições e querem saber e tal. Só que agora a situação é um pouco diferente, porque o Marcos Leonardo ele está sendo aproveitado. Ele jogou ao lado do Darwin Núñez. São 2 centroavantes e tal. Não, jogaram juntos os dois. Então existe do que foi diferente depois da Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal não estava com ele nos planos, até pela questão do número da vaga de estrangeiros para jogar. Então hoje a situação é bem diferente. O Al Hilal não só conta com o Marcos Leonardo, como quer mantê-lo nessa vaga de estrangeiros. Inclusive se livrando de outros jogadores figurões. Sim. O Bruno vai dar mais detalhes. Então hoje é muito difícil imaginar, mas o Flamengo tem grana se quiser comprar o Marcos Leonardo do Al Hilal. É verdade, tem. O Flamengo hoje está num outro patamar de negociação. Não à toa está batendo 40 milhões de euros aí numa negociação ou numa conversa com o Cruzeiro pelo Caio Jorge. Uhum. Então, assim, pode chegar a fazer uma oferta? Claro que pode, tem grana para isso. Mas a dificuldade que se tem hoje em imaginar uma liberação do Al Hilal para negociar o Marcos Leonardo, que é jogador que está dentro dos planos, é o que dificulta tudo isso, é o que faz com que a nossa apuração vá para um outro caminho em relação a ser uma alternativa do Caio Jorge hoje dentro do Flamengo, né, Bruno? Exatamente isso. O Marcos Leonardo é bem avaliado internamente no Flamengo, não é de hoje, como você bem disse. A questão é que, para além de ter custado caro, mais de 40 milhões de euros, ter um contrato superior a 5 milhões de euros por temporada, o que por mês daria ali ao Flamengo, supostamente ao Flamengo, ou eventualmente ao Flamengo, um contrato de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Enfim, é um preço significativo, por mais que o Flamengo esteja muito bem controlado financeiramente. O Marcos Leonardo hoje é titular indiscutível, juntamente com o Darwin Núñez. O Darwin é mais segundo avançado, segundo atacante, e o Marcos Leonardo é a referência. Ele é o artilheiro do Al Hilal no campeonato. O Al Hilal, no último fim de semana, passou ao Nasser do Jorge Jesus na liderança. Então, o momento é muito proveitoso para ele, é muito positivo para o Al Hilal querer negociá-lo. E você tocou no ponto que é importante. Há uma vaga em aberto, ou pelo menos até pouco tempo atrás se discutia uma única vaga para 2 jogadores. Ou era o Marcos Leonardo ou era o João Cancelo. O João Cancelo, lateral esquerdo, lateral direito português, que durante muito tempo foi o melhor ou dos melhores da Europa. Ou seja, o Al Hilal prefere liberar o João Cancelo, que é um craque, que é um nome acima da média do futebol internacional, para manter o Marcos Leonardo. Então, eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, Sim. Mas é muito, muito improvável o Flamengo ter sucesso numa eventual investida, porque é muito caro. A nossa interpretação, e conversando com pessoas do Flamengo, é naturalmente que essa avaliação positiva em relação ao futebol do Marcos Leonardo, sim, é verdade, é um nome que é muito bem visto internamente, mas isso, na verdade, toca outros 2 pontos. É pressionar o Cruzeiro, pressionar o Caio Jorge.
Ou seja, o Cruzeiro percebe que o Flamengo começa a olhar para outros jogadores e talvez cause ali uma pulga atrás da orelha se vale ou não vale a pena negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Então é para pressionar o Caio Jorge. Se vai dar certo ou não, enfim, logo saberemos. Faz sentido que não faça, mas enfim. E o outro ponto é trabalhar em silêncio em busca de outro alvo. O Flamengo está no mercado em busca de um terceiro nome. Não é só o Caio Jorge, não é o Marcos Leonardo, é um terceiro nome brasileiro que joga fora do país. A gente tem aqui alguns nomes, mas não vamos largar esses nomes porque seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Exato. O Andrew foi observado. Os outros nomes que a gente tem escutado que o Flamengo potencialmente tem interesse carecem de mais informações. Ao longo da semana a gente procura dar esses nomes, mas é isso. Desculpa monopolizar a conversa, mas o Flamengo trabalha com outros nomes mais viáveis nesse momento, para ser ali o substituto ou reserva de luxo do Pedro. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Flamengo que está aí na sua preparação, né, de contratações já para o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Supercopa, Copa do Brasil, Libertadores, nossa, Mundial novamente. O Flamengo tá voando, pai. O Flamengo tá voando. Mas e aí? Só a notícia aí que o Flamengo pode desistir do Caio Jorge e fechar aí com o Marcos Leonardo, né? Então, mais um jogador. O Flamengo, ele gosta mesmo dessas contratações mais difíceis, né? Depois de receber 2 negativas do Cruzeiro por Caio Jorge, o Flamengo ampliou as buscas pela contratação de um atacante. O atual plano B do clube é Marcos Leonardo do Al Hilal, o que indica que uma mudança no perfil procurado pela diretoria, né? Então, vamos ver aí, né? Marcos Leonardo, ele tem 22 anos e passou também pelo Benfica antes de ser transferido para o Al Hilal, né? Então, se falando de dinheiro, nos últimos dias o clube mineiro recusou uma oferta do Flamengo por Caio Jorge no valor de 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, mas o atacante Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, 52 milhões de reais. O Flamengo também ofertou 10% do valor de uma futura venda. Então, o Cruzeiro negou, né, já que o Cruzeiro pede 50 milhões de euros, cerca de 324 milhões na cotação atual, né, mas o Flamengo não vai oferecer este valor por Caio Jorge, tá? Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa situação aí do Marcos Leonardo ou do Caio Jorge, né? Tem também a informação aí que Felipe Luiz do Flamengo recebeu sondagem do Chelsea, tá? Isso aqui tá no site Terra, né? Em busca de um substituto para o Enzo Maresca. O Chelsea chegou a fazer uma sondagem por Felipe Luiz do Flamengo, contudo as conversas não avançaram. De acordo com informações do The Athletic, recentemente o treinador renovou o contrato com o Rubro Negro até 2027 e é peça fundamental para o projeto em 2026. Apesar do interesse, as conversas não avançaram, afinal, a falta de licença para atuar na Europa e o fato de estar em início de trajetória como técnico, ainda que é rápida a ascensão no mercado, foram considerados pelo clube inglês. Desta forma, em nenhum momento a sondagem se tornou uma negociação. Os caras aí podem ter olhado o Felipe Luiz, ter analisado o perfil e quem sabe no futuro o Chelsea pode vir, né, com uma contratação aí do Felipe Luiz futuramente. E Vinha embarcou na manhã desta segunda-feira a Buenos Aires, capital da Argentina, para finalizar a transferência do Flamengo ao River Plate. O clube argentino pagará 500 milhões de dólares, cerca de 2,7 milhões ao rubro-negro, pelo empréstimo do lateral esquerdo até o fim de 2026. Então o Flamengo aí fazendo bons negócios aí por Matias Vinha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!